Novamente estamos aqui dando início a um novo estudo, tratando do livro Energia dos Chakras, capítulo 6, a intervenção entre meditação e oração. Esse tema nós iniciamos a abordagem na semana passada. Lembro aqueles que não tenham assistido, procure o canal no YouTube. Lá você não só vai encontrar o estudo anterior, como também a série de estudos que realizamos em torno das obras psicológicas de Joana de Ângeles. Mas vamos ao nosso tema dessa noite, fazendo a introdução com análise de um texto de Emmanuel, que está no livro Cartas Universais e Apocalipse, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem referente à segunda carta de João, capítulo 1, versículo 10. Indispensável é que a casa terrestre não se abra aos fantasmas. Batem à porta, a prudência aconselha a vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. Aqui nós temos um material de informação muito importante, inclusive relacionado com a temática que estamos abordando, que iremos abordar também essa noite. Emmanuel aqui nos chama a considerar o cuidado indispensável. E quando ele se refere à casa terrestre, podemos aqui associar de forma muito explícita não a casa material em si mesma, mas sobretudo a nossa casa mental e espiritual. Batem a porta da nossa casa, podemos receber a visita de vários espíritos, encarnados ou desencarnados. A questão toda é que através da formação dos pensamentos e das induções mentais, é preciso analisarmos que espécie de energias estamos dando acolhida. Aqui, figuradamente, Emmanuel usa a palavra fantasmas. Batem à porta. É interessante refletir, inclusive ele coloca de forma interrogativa, porque todos nós podemos exercer o discernimento daquilo que é construção mental nossa e daquilo que nos é trazido de forma indireta, externa, e que precisa passar pelo campo da vigilância e da análise antes de oferecermos qualquer acolhimento. E por isso ele diz: a prudência aconselha vigilância. O coração é um recinto sagrado, onde não se deve amontoar resíduos inúteis. Coração aqui entendamos como a nossa casa mental, associado ao campo de sentimentos e de simpatias que deixamos se estabelecerem através das nossas interações constantes com os espíritos. Então, como vemos, essa lição tem muito a ver com a questão da vigilância atenta, do discernimento, que inclusive será alvo em detalhes no nosso estudo nessa noite. Vamos assim para o primeiro slide do tema interface entre meditação e oração, conclusão. Jesus nos apresenta no versículo vigiai e orai, para que não entres em tentação, uma tríade para superarmos
a tentação e alcançarmos o autoconhecimento, a autotransformação, que são meditação, contemplação e ação transformadora. Nós iremos analisar cada um desses tópicos dentro desse estudo, dessa interface entre a meditação e a oração. A vigilância é necessária para tomarmos consciência de nossas tendências inferiores, por meio da observação amorosa de nós mesmos. Essa postura vai nos tornar autoconscientes das tendências que nos prejudicam e daí podermos transformá-las gradativamente. Nesse primeiro tópico do estudo dessa noite, nós somos esclarecidos sobre essa vigilância necessária para tomarmos consciência de nossas tendências inferiores. Porque se dá o seguinte: para uma grande maioria de pessoas que ainda não despertaram interesse pelo conhecimento da verdadeira natureza da vida, que é a natureza espiritual, e dos objetivos que nos trazem a presente encarnação, para essa grande maioria de pessoas, e que agem muitas vezes e com frequência sob impulsos e ações instintivas ou inconscientes, esse estabelecimento de vigilância, de atenção, para percebermos as tendências inferiores que ainda temos, se torna quase que impossível. Porque para aqueles que acham que mente, corpo e espírito é uma coisa só, fica muito difícil. Mas não é o nosso caso. No nosso caso, em que vamos tendo cada vez mais ideias claras sobre a realidade e o objetivo principal da nossa vida, que é o crescimento espiritual, e aprendemos a discernir, a separar o que é corpo, o que é matéria, o que é mente, o que é emoção, o que é espírito, o que é sentimento, nós podemos e devemos, como o texto aqui diz, trabalhar essa vigilância que nos torna conscientes de nossas tendências inferiores. É curioso quando é colocado aqui por meio da observação amorosa de nós mesmos. É preciso, no ato dessa vigilância e dessa observação, termos um nível de compreensão, de acolhimento, na percepção da realidade, de valores espirituais negativos ou de tendências inferiores, sem, com isso, deixarmos envolver com uma espécie de identificação com a série de características que agora, face à iluminação que nos é trazida pelo conhecimento da doutrina espírita, precisam ser discernidas, trabalhadas, transubstanciadas e não representar matéria de autocondenação ou de autossofrimento a nós mesmos. Por isso é colocado aqui por meio da observação amorosa de nós mesmos. Essa postura vai nos tornar autoconscientes das tendências que nos prejudicam e daí podermos transformá-las gradativamente. Prossigamos. A vigilância é a própria meditação em ação, que acontece o tempo todo em nosso dia a dia. A meditação que Jesus propõe é a observação constante de nossas atitudes,
não acontece em horário específico. Vamos analisar esse conteúdo. No nosso estudo na aula anterior, tivemos alguns esclarecimentos sobre a prática meditativa como objeto de observação, de silêncio interior, de trabalharmos a busca da percepção do eu interior em termos de realidade espiritual mais íntima que somos cada um de nós. Mas aqui nós somos levados agora a trabalhar um tipo de meditação que se dá através da vigilância, da percepção dos atos, dos impulsos que nos chegam e da análise criteriosa do que deveremos fazer quando percebemos não representarem a nossa verdadeira identificação com o que é correto, com o que é certo, face o conhecimento espiritual da vida que estamos tendo agora. Voltando ao texto, a meditação que Jesus propõe é a observação constante de nossas atitudes. É ao tomar determinada atitude, fazer, mesmo que seja por momentos breves, a reflexão sobre por que agi assim. O que me fez agir desse modo. E ao percebermos qualquer nuance negativa, trabalharmos nessa percepção a não reincidência naquelas atitudes. É claro que isso não exclui a possibilidade de desenvolvermos, em momentos específicos, a meditação formal, vista anteriormente. A técnica da vigilância é mais eficaz, pois detecta a necessidade de autotransformação no instante da percepção das tentações. Então, essa técnica de trabalharmos ao longo do dia a dia, nas diversas atividades que participamos, o que é que está por trás de determinadas escolhas ou reações que tomamos, isso feita de uma forma a trabalhar o autoconhecimento nosso, é em si uma verdadeira prática meditativa. Prática essa que, como dissemos a princípio, para as pessoas que estão longe de buscar no autoconhecimento através da espiritualização, conseguem exercer. A inversão dos verbos para orai e vigiai, porque a sequência de verbos é vigiai e orai, conforme está no Evangelho. Fica sem sentido, pois é necessário primeiro detectar um problema para depois solucioná-lo. A vigilância sempre vem em primeiro lugar. Então, estejamos bem atentos, porque de fato, no texto do próprio Evangelho, na Bíblia, é orai e vigiai proposto pelo Cristo. E nessa proposta, esse trabalho inicial, estabelecido no vigiai, é imprescindível. E ele está, claro, totalmente associado à questão da vigilância como forma meditativa, tal como estamos sendo esclarecidos nesse capítulo 5 do livro Energia dos Chakras. A vigilância leva-nos à desidentificação
do problema. E a partir daí, a identificação com a sua solução. Após a desidentificação, poderemos entrar em contato com Deus, enquanto a identificação com o problema nos conecta com o ego, gerando inquietude. Então, nesse trabalho do exercício da meditação associada à vigilância, ela se estabelece de forma exitosa na medida em que nos desidentificamos com o problema. Essa desidentificação ela tem a ver com certa observação, com certa contemplação do problema em si. É como se assumíssemos, no momento dessa prática, uma terceira pessoa, que observa a nós mesmos o que é que me levou a tomar determinada atitude. Mais adiante ainda voltaremos a explicar isso de forma mais detalhada, tá? Então, quando fazemos esse processo de desidentificação do problema em si, nós nos abrimos à comunhão com Deus ou com a espiritualidade do bem, abrindo as portas para, através da intuição e da inspiração, termos a atitude ou a definição ideal face ao problema. Por outro lado, quando nós nos identificamos com um problema, nós bloqueamos essas linhas de acesso que a espiritualidade poderia nos propiciar. Porque se dá aquilo, quando há um envolvimento emotivo nosso em cima de determinada dificuldade, aí nós nos bloqueamos. Mas quando usamos serenidade e equilíbrio e passamos a observar o problema ou a dificuldade sem nos integrarmos no problema, aí nós nos abrimos às possibilidades de socorro espiritual. No estado turbulento, não há espaço interior para a contemplação, em nível espiritual profundo. Primeira fase da oração, que consiste na busca da identificação consigo, em essência, a fim de aurirmos as forças divinas. Vamos tentar aqui compreender de uma forma mais fácil. Quando não exercemos a prática meditativa associada à vigilância, é comum nos envolvermos com um problema e nesse envolvimento nós bloqueamos muitas possibilidades de solução que poderíamos ter. Sobretudo quando isso estabelece o envolvimento emotivo, mas que, aliás, é o gerador desse estado turbulento. Mas quando nós, pelo conhecimento que aqui estamos compartilhando, passamos a exercer uma atenção de observação como terceira pessoa, que é esse aspecto que aqui é colocado de contemplação, aí nós nos abrimos a essa possibilidade de aurir, recebermos forças divinas, amparo espiritual para o discernimento e as ações ideais na solução de determinado problema. Somente após detectarmos uma causa específica de tentação e nos desidentificarmos com o coração asserenado, poderemos entrar em oração sincera, profunda, obtendo as forças necessárias para superá-la. É por isso que muitas vezes pessoas que não estão devidamente esclarecidas a respeito dessa prática como estamos aqui compartilhando,
ao perceberem-se envolvidas num problema, tentam orar como primeiro passo e percebem não ter em si serenidade, harmonia para o estabelecimento de uma prece. E aí ficam naquela situação na qual percebem que estão com um problema que precisam de ajuda, mas por falta desse trabalho da meditação associada à vigilância, tentam orar e aí não conseguem, com êxito na maioria das vezes, estabelecer esse contato de elevação do pensamento a Deus, de comunhão com a espiritualidade benfeitora. No primeiro movimento, dá-se a contemplação, que é o movimento de entrar em comunhão conosco, em essência, para comungar com Deus, a fonte de amor e poder do universo. Veja, esse primeiro passo que aqui é colocado, que se dá a partir da contemplação e que possibilita entrar em comunhão conosco, mesmo a princípio, com o nosso espírito em termos essenciais. E isso se dá, como estamos esclarecendo, ao trabalharmos através da meditação associada à vigilância, uma análise em terceira pessoa, uma análise contemplativa do problema ou da tentação que poderia ter se estabelecido em determinado momento da nossa vida, para, a partir daí, abrirmos as possibilidades de acesso, de comunhão com a espiritualidade elevada. Então, no primeiro momento, na primeira atitude de análise, de contemplação, acionamos a comunhão conosco mesmo, com o nosso espírito, em termos essenciais, e a partir daí, com a espiritualidade benfeitora. Em comunhão com Deus, absorvendo o seu amor e o seu poder, por meio da contemplação na oração, teremos condições de superar qualquer dificuldade que nos prejudique a evolução espiritual. Como é importante esse trabalho que aqui nós estamos compartilhando, nos esclarecendo sobre essa prática da meditação diariamente. A meditação associada à vigilância, de tal forma que, na medida em que isso for se exercendo constantemente, resultará em termos condições de superar qualquer dificuldade que poderia nos prejudicar a evolução espiritual. Com a meditação, nos autoconhecemos, nos identificamos com o essencial, com o divino em nós e percebemos nossos sentimentos egóicos que devem ser transmutados, ressignificados, de tomarem uma outra direção. Mas isso se dá a partir do trabalho da meditação, que nos possibilita o autoconhecimento. E a partir dele, de uma forma mais clara, a identificação com o divino em nós, com os valores que o Evangelho na doutrina espírita nos possibilita. E nisso, nós iremos percebendo de uma forma cada vez mais nítida os nossos sentimentos egóicos, que devem ser devidamente ressignificados, transmutados. Adotando esta postura, estaremos propensos a
absorção das energias que emanam de Deus. Essas energias fortalecem-nos, dotando-nos da capacidade de transmutação dos sentimentos egóicos. Então, essa postura de atenção, de cuidado, de vigilância, de prática meditativa, nos tornará cada vez mais habilitados a perceber e a absorver as energias que emanam de Deus, da espiritualidade benfeitora. E essas energias nos fortalecem e nos darão a capacidade de transmutar, de superar todos os sentimentos egóicos. É claro que isso é um trabalho feito no dia a dia, paulatinamente. A ação da oração estimula a vigilância, fechando um círculo virtuoso. Percebemos que a meditação do discernimento, vigilância, a contemplação e a ação transformadora forma um único processo que nos possibilitará cada vez mais o autoconhecimento, a superação de dificuldades, de tentações, de aspectos negativos que antes tínhamos em termos de sentimentos ou de atitudes e que agora passam a ser trabalhadas diariamente. É claro, voltando aqui ainda a algum detalhe sobre esse trabalho de contemplação, que vem logo em seguida a meditação do discernimento, a contemplação. Essa contemplação, como havíamos dito, ela pode ser entendida como o trabalho que dia a dia nós vamos fazendo de ter momentos de nos observarmos em terceira pessoa, de sermos o observador do que se passa. E isso é muito importante, sobretudo, quando nós já havíamos antes percebido mais de uma vez os pontos frágeis de nossas reações emocionais. Ao perceber que em determinados lugares ou no relacionamento com determinadas pessoas ocorrem com frequência determinadas ocasiões que nos levam a uma atitude impensada, impulsiva e que muitas vezes nos causa arrependimento, nós estaremos diante justamente da situação aonde, para o uso dessa meditação, o exercício da contemplação, que é a observação do fato, como se estivéssemos assistindo um filme, onde um dos personagens que está ali atuando somos nós mesmos. Quando isso passa a ser exercido na prática meditativa, torna-se muito mais fácil a reavaliação e a tomada de atitudes novas, positivas, e com as quais nós nos identificamos, sem nos sentirmos mais submetidos àquelas reações intempestivas. Quanto mais o exercício da meditação, da vigilância vai se exercendo em nós, mais passamos a ser conscientes, espiritualmente conscientes, em vários momentos e situações no nosso dia a dia. Esse estado de consciência ativa, atuante, é depois e ao mesmo tempo propiciador de um bem-estar íntimo, de nos sentirmos integrados com as leis divinas, com o equilíbrio e com a harmonia, que, sem dúvida nenhuma, torna-se o caminho excelente da prática do autoconhecimento
e da autoiluminação nossa. Aqui nós concluirmos esse capítulo do livro Energia dos Chakras. Pedimos àqueles que tenham nos acompanhado, se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Boa noite para todos.